Acho que começou a gravar agora, né? Entendeu? Então, nessa parte 3, no capítulo 3 da parte um, na verdade, a gente vai tratar um pouco como as clipotes, né? As clipotes, elas têm um papel, não fundamental, mas um papel central em como nós vivemos as nossas crises no dia a dia, tá? Então, vamos lá, na página 29, começar a leitura. Vivemos em uma época marcada por uma crescente busca por saúde emocional, sentido existencial e espiritualidade autêntica. Ao mesmo tempo, nunca antes houve tantos relatos de ansiedade, depressão, sensação de vazio e desconexão interior. Então, isso é um ponto que a gente precisa já perceber na nossa geração, no nosso momento, no nosso tempo. Que é o quê? É o tempo onde a gente mais trata sobre saúde mental, mas é quando a gente mais tem problemas com saúde mental no mundo todo. Então, se a depressão é colocada como a pandemia do século, né, a doença do século, a doença dessa geração, é a depressão, em um tempo que a gente trata muito sobre isso, né? A gente fala muito sobre isso. O paradoxo contemporâneo é este. Temos mais recursos externos, mas sofremos uma pobreza interna cada vez mais evidente. Isso aqui é para a gente entender exatamente isso. Hoje em dia, a gente tem isso aqui que a gente está tendo, esse tipo de acesso. A gente tem acesso a muitos livros, a gente tem acesso a muito mais cultura, a gente tem acesso a muito mais informação, a gente tem acesso a muito mais conhecimento. Só que por a gente ter tanto acesso, é um paradoxo que a gente trata no dia de hoje, porque a gente tem muita coisa e a gente é cada vez mais pobre internamente. Então, cada vez mais o humano, o homem, os filhos de Adão, os filhos de Noé, os filhos de Abraão, eles estão ficando cada vez mais pobres internamente, ou seja, com o espírito cada vez mais pobres. Na tradição da Kabbalah, esse abismo entre o potencial luminoso da alma e os estados da escuridão emocional não é um mistério moderno. A gente vai entender que isso não é um mal deste século. É um mal deste século para as pessoas deste século, do Ocidente, deste mundo onde a gente vive. Mas na tradição cabalista, na tradição judaica, já se tratava sobre esse assunto. É uma consequência, ou seja, esse potencial luminoso da alma e os estados de escuridão emocional não é um mistério moderno. Ele é uma consequência direta da presença das klipot, as cascas espirituais que envolvem e obscurecem a luz da alma. Este capítulo é um convite para olharmos com coragem e profundidade para essas forças invisíveis que nos aprisionam, não como metáforas teológicas ou alegorias místicas, mas como realidades espirituais que se manifestam concretamente em nossos estados emocionais. Quando nós sentimos medo sem razão clara, tristeza que não se dissolve com o tempo, desânimo constante, apatia diante da vida ou a sensação de que estamos sempre fora de nós, desconectados, a Kabbalah nos diz que estamos sob o domínio das clipot. Então a gente vai. Até me fizeram essa pergunta no final da outra aula, de que se sentia essa sensação de não pertencer a esse corpo, não pertencer àquele momento, não pertencer naquele local, a esse mundo. Isso também pode ser. Existe uma síndrome na psicologia que trata isso, né? Mas isso também pode ser como se sua alma ou seu corpo estivesse sob a influência dessas clipos, tá? Mas o ensinamento profundo contido nos textos de Arizal, do Zohar e dos mestres da alma é que as clipot não são inimigos externos. Elas são parte do nosso processo de lapidação. Elas existem para nos desafiar, para testar a nossa luz e, paradoxalmente, para fortalecer a nossa capacidade de escolha e elevação. Elas surgem a partir de traumas, pecados, medos e desequilíbrios. Por acaso, também são as três forças que são as três causas que tendem a desalinhar o nosso tripé da alma, que a gente aprendeu na outra aula. Que é o quê? Nefesh, Ruach e Neshama. E por que isso aqui é importante da gente entender? Porque a gente, às vezes, durante os estudos, durante conversas com pessoas que tratam somente do pshat, somente do que é físico, somente do que é literal, elas tratam os clipot como uma coisa maléfica.
Só que dentro do Sod, dentro do estudo mais místico da Torá, dos segredos da Torá, a gente começa a entender essas coisas como sendo nossas auxiliares para o nosso crescimento. É como a gente tem estudado nessa paraxá sobre isso. Né? Nessa paraxá e na paraxá passada. Mas principalmente na passada, que quando ele fica preso, quando ele é vendido, é justamente por isso. Aquilo ali gerou clipotes nele, gerou traumas. Só que ele não utilizou esses traumas para se perder. Ele utilizou esses traumas para conseguir se elevar, para ser um impulso ainda mais para ele. Aí voltando aqui, ó. Essas clipotes surgem a partir de traumas, pecados, medos e desequilíbrios, mas também podem ser dissolvidas com verdade, compaixão e retorno ao eixo sagrado do ser. Então isso também já é importante para se entender. Da mesma forma como essas três causas nos tiram do nosso eixo, perdão, falar com verdade, falar com compaixão e retorno ao eixo sagrado do ser é o que nos traz de volta ao nosso eixo sagrado. Ou seja, nos traz de volta para o Urua, nos traz de volta para o Sempre. Esse capítulo aqui vai mergulhar na estrutura das clipotes, suas categorias, suas formas de atuação sobre a psique e sobre o espírito, e nos mostra como, ao reconhecer suas presenças, podemos também abrir o caminho para a cura. Veremos como crises emocionais são muitas vezes sintomas da luz da alma aprisionada. Entender isso é o primeiro passo para libertá-la. Ao estudarmos a fundo esse conceito, estaremos não apenas compreendendo os mecanismos espirituais do sofrimento humano, mas também adquirindo ferramentas para transcender as castas que nos limitam. Ao fazê-lo, daremos um passo essencial no processo da reconstrução interior que este livro propõe. Pode virar a página 29. O universo da alma ele é construído com luz. Então, essa dimensão anímica, essa dimensão da nossa alma, ela é construída com luz. Mas essa luz, para descer e habitar o corpo humano no mundo físico, precisa atravessar uma série de camadas, uma série de filtros, uma série de resistências. A Kabbalah nos ensina que essas resistências não são apenas obstáculos externos ou simbólicos. Elas têm existência espiritual própria e operam de maneira ativa na vida interior do ser humano. São conhecidas como os clipotes. Clipotes é literalmente cascas ou invólucros que encobrem a luz da alma e distorcem a sua expressão pura. Muitos cabalistas hoje em dia, e até na época das grandes navegações, quando o mundo era outro, que começava a navegar pelos mares, a viajar pelos mares, eles trabalhavam as clipotes ensinando como se elas fossem aqueles corais. Quando você perde alguma coisa dentro do mar, depois de um tempo ele fica envolto de corais. Aquilo lá aprisiona a beleza, por exemplo, de um anel, de um tesouro. Assim é a mesma coisa com as clipotes. Elas nos envolvem quando nós estamos perdidos no mar. A gente pode tratar o mar como um mundo, como esse mundo que a gente vive, onde a gente tem essa missão, que a nossa alma tem essa missão. E essas clipotes são essas caixas, essas sujeiras, esses seres que são vivos como os recifes marinhos, eles são seres vivos. Parecem rochas, parecem cascas, mas eles são seres vivos. A mesma coisa que os clipotes. Então é uma boa alegoria para que se tenha um entendimento. Entender o que são essas clipotes, como surgem, como atuam e como podemos dissolvê-las é fundamental para compreender os estados emocionais de sofrimento profundo. E aqui a gente vai entender como combater depressão, ansiedade, paralisia interior e a perda de sentido. No pensamento cabalístico, todo ser humano possui em si uma centelha da divindade. Então entenda isso. Todo ser humano possui dentro de si uma centelha da divindade, uma Ner Hashem, uma vela de Deus, que arde em seu interior. Está lá no Mishlei 20:27. É interessante, novamente, nós não pensamos em estudar isso em Hanukkah, mas a gente tem visto, tem meditado sobre as velas esses 3 dias já, e a gente tem percebido como essas velas são um reflexo da nossa alma, são reflexos do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente, como a gente estudou no dia do Shamash. Tá? Essa luz interior é o que chamamos de alma, e ela deseja, por natureza, se expandir, se conectar com sua fonte
e iluminar o mundo. Essa é a natureza da alma. No entanto, ao entrar no plano físico, ao entrar na nossa dimensão, onde imperam a multiplicidade, o ego e o livre-arbítrio, essa luz enfrenta forças que as envolvem e, por vezes, a aprisionam. Essas são as chamadas clipot. Tá bom? O Arizal descreve 4 principais categorias de clipot. E é bom vocês anotarem isso na cabecinha ou em algum local aí. A mais densa e impura é a chamada de Kelipá Atumá. É a casca mais espessa que nossa alma pode segurar. Ela representa estados de profunda escuridão espiritual e emocional. As demais, em níveis variados de opacidade, representam distorções mais sutis, mas igualmente prejudiciais à clareza da alma. Elas se desenvolvem quando a energia espiritual é mal direcionada. Ou seja, não é que você está sobre uma influência maligna, mas só de você pegar a tua energia espiritual, essa luz que você recebe da Shem, e direcionar ela de forma errada, você já está propensa a criar essas clipotes. Você já está propensa a criar essas caixas, entendeu? E aí ele vai dizer que como, né? Quais são os atos? Atos negativos, pensamentos contaminados, emoções tóxicas ou a persistência em padrões contrários à natureza luminosa da alma. Então, essas coisas elas determinam justamente como essas clipotes elas podem ser criadas. Como eu falei, não é só uma atuação negativa. A gente inicia, às vezes, nesse mundo achando que a gente tem uma clipote porque a gente pecou. Aí eu pequei, por isso eu criei uma clipote que está me maltratando, porque eu pequei. Beleza, pode acontecer. E acontece. Mas que é a mais espessa, né? Que é a clipote atumá, clipá atumá. Essa geralmente é causada por impureza mesmo. Quando você peca, quando você comete algum pecado de careta, quando você comete algum pecado de moralidade. Essas clipotes são essas clipotes atumá, elas realmente elas aparecem. Só que as outras duas, elas são clipotes também, elas parecem mais tranquilas, mais leves, mas elas também dissolvem a nossa alma, elas criam uma deturpação da nossa alma. E eu acho essa até as mais perigosas do que a do pecadão, sabe, né? Tu viu, você pecou, você fez besteira, você sabe o que fez, você precisa retificar, fazer ticum e corrigir. Essas outras aí, que a gente às vezes está achando que está fazendo certo, está fazendo bem, mas está fazendo de forma errada, e isso gera também culpa na gente. É como a gente estudou no início do livro. É como se a gente pegasse o nosso espelho, que é a nossa alma, e trincasse. Mas em vez de a gente limpar com um pano limpo, a gente começa a passar um pano de sujo de gordura. A gente vai estar limpando, mas vai estar espalhando aquela sujeira. De qualquer forma, a luz ela vai estar distorcida. Por exemplo, quando uma pessoa vive presa ao ressentimento, ao orgulho, à inveja ou ao medo, ela começa a envolver o seu campo emocional com camadas de distorção. Só que é interessante, quando você tem inveja de alguém, tudo que a pessoa faz parece que está te incomodando. Você quer mostrar que faz melhor. Quando você tem raiva de alguém, tudo que a pessoa faz, às vezes a pessoa está fazendo bem. Às vezes ela está te dando um conselho e falando, irmão, te orienta, parceiro, te ajeita. Aí tu acha que não, ela está fazendo aquilo para te magoar. É isso que está dizendo. Isso já criou, essa tua inveja já criou essa clipar, já criou essa distorção. E tudo que está no teu campo emocional, ele começa a ficar sendo. Ele passa a ser influenciado por essa clipar. O fluxo da alma, que deveria ser livre, pleno e vertical, começa a se curvar, se travar e se retrair. Isso não é uma metáfora poética. Quem dera fosse. É uma realidade energética descrita pelos mestres da Kabbalah. O Or Haneshama, que é a luz da alma, se vê impedido de circular. Essa retenção de luz gera sofrimento. E quanto mais tempo ela se acumula, mais densa se torna a clipar, criando um ciclo espiritual de aprisionamento interno. Isso aqui é autoexplicativo. A tristeza excessiva é um dos sinais mais comuns de que a luz da alma está retida. Então preste atenção.
a tristeza excessiva é um dos sinais mais comuns de que a luz da alma está retida. A Kabbalah diferencia entre Mará Shechorá, que é a melancolia negra e depressiva, de Lev Nishbar, que é um coração quebrantado. O segundo é uma abertura para Teshuvah, é a luz. Ou seja, é o que diz a música dos crentes, um quebrantado coração. O Salmo diz isso, o Salmista diz isso. O Eterno ele se curva para ouvir um coração quebrantado. Ou seja, um coração que está triste ali, que está abatido por algo, está quebrantado, que está ali em um momento de angústia, é totalmente diferente de um coração que está depressivo, que está com uma melancolia, que está melancólico, que está triste, entendeu? O primeiro sintoma da alma sufocada é esse, que é essa melancolia negra, né? Quando a tristeza não é usada como alavanca para se voltar a Deus, mas se torna um quarto escuro onde a pessoa se isola e perde a esperança. As clipot se alimentam dessa energia e se fortalecem. Então, outro exemplo que a gente pode trazer é o Venom, né? Todo mundo já viu o Venom. É uma simbiose, que não é um simbionte. Então, essa clipot, ela começa a ganhar força no momento dessa tua melancolia. Então, se você está triste, você precisa transformar essa tristeza em uma pulsão para sair de dentro, para sair disso. O que aconteceu com Yosef? Eu tenho estudado isso. Yosef poderia ter ficado magoado. Não vou falar mais de sonho para ninguém. Ia ficar preso para sempre. Ia ficar lá. Ele, a mágoa dele e a cadeia. Não ia sair. Mas ele transformou aquilo, ele curou aquilo para conseguir sair. É a mesma situação. Então, quando a gente já começa a se sentir muito triste, a gente começa a se sentir melancólico, em vez de a gente se abraçar aquilo, não estou dizendo que é fácil, mas é um exercício diário que a gente tem que fazer, a gente precisa transformar isso em um impulso. Então já é perceber. A partir de hoje você já não é mais uma pessoa leiga, você já sabe. Estou me sentindo triste, eu vou utilizar isso para sair. Eu vou verificar o que está me fazendo triste, eu vou procurar a Shem para que a Shem consiga me ajudar a retificar. No futuro a gente vai tratar bem no futuro. Né? Quando a gente for tratar sobre reencarnação, sobre Gilgulim, a gente vai perceber o quanto que isso é importante para a retificação da nossa nefesh. E quando a gente dá o primeiro passo para a retificação da nossa nefesh, a gente recebe uma força divina. A gente recebe um adicional divino para que consiga, para nos ajudar a fazer essa retificação. Tá bom? O Zohar nos ensina que as clipot estão constantemente à espreita, buscando locais onde a luz é frágil ou está em conflito. Elas se alimentam da separação. Tá bom? Quando a gente estuda o Sefer Hazel, a gente descobre que o sinal, tem a bandeira de Israel, né, a Magen David, ela significa união do céu e a terra. O sinal que Caim levava, segundo o Sefer Hazel, era os triângulos separados, que significava separação. A partir daquele momento ele estava alimentando as clipot dele. Tem isso scientemente também, tá? O que significa que quanto mais a pessoa se vê separada de Hashem, mais a pessoa se vê separada do Criador, a sua identidade espiritual ou da sua missão mais suscetível ela está a essas caixas. Quanto mais ela se vê separada, quanto mais ela se afasta de Deus e da sua missão que ela veio a essa terra, mais ela está suscetível às energias dessas cascas. Tá? Isso explica por que pessoas que se afastam do seu propósito ou que abandonam práticas de elevação muitas vezes relatam crises existenciais intensas, desânimo, ansiedade ou perca dos sentidos. Tá? A ansiedade nesse quadro ela é compreendida como um estado da alma. Então, a gente vai começar a entender animicamente o que significa ansiedade. Tá? Ou seja, a ansiedade ela é compreendida como um estado da alma fragmentada, de acordo com como a gente estudou nos capítulos anteriores. Tá? A consciência, que deveria repousar com serenidade em sua conexão com a fonte, se quebra em múltiplos focos de preocupação. O tempo se fragmenta. O futuro do ansioso começa a assustar. O presente do ansioso começa a pressionar ele. E o passado começa a acusar.
As clipotes se aproveitam dessas rachaduras, dessa separação. As clipotes se aproveitam dessas rachaduras no tempo interior para distorcer a percepção. Então a pessoa começa a ter a percepção de vida dela totalmente distorcida. O medo de errar, a obsessão pelo controle, a paralisia diante das possibilidades, tudo isso são manifestações das cascas, tudo isso é manifestação de clipote que envolve a nossa alma, a alma do ansioso. Ela está em volta desse tipo de clipar. Mas se as clipotes são cascas que envolvem a luz, isso significa que elas são externas, à essência da alma. Essa é a chave para a libertação. Entender isso é a chave para a libertação. Nenhuma clipá é parte do ser essencial do indivíduo. Ela é como uma crosta, como um véu, um invólucro criado por acúmulo de escolhas erradas, por traumas não curados ou estados não elaborados. Isso significa que, por mais espessas que se tornem, elas podem ser rompidas. Isso significa que, por mais espessas que se tornem, elas podem ser rompidas e a luz da alma nunca é extinta, apenas obscurecida. O processo de romper as clipotes exige esforço espiritual, existe exercício diário, ou seja, techuvá, tefilá e tzedaká, estudo de Torá e reparação moral, práticas de mussá e introspecção sincera. Mas exige também paciência e compaixão por quem? Compaixão por si mesmo. Então não adianta você querer sempre fazer pelos outros se você não tem compaixão por si, tá? Isso é importante. A pessoa que está vivendo sob a influência dessas clipotes, ela precisa entender que ela precisa se afastar um pouco de tudo para se reorganizar, para ela se reconectar, para que ela consiga ajudar as outras pessoas. As clipotes se alimentam da culpa paralisante e da autodepreciação. Então, a partir de hoje, nada de autodepreciação, tá? Nada de autodepreciação. Entenda isso. Toda vez que você pensar em se autodepreciar, imagine que você está alimentando essas clipotes, tá? Meu pai fala que a gente cria cobra para se criar, para te picar. É a mesma coisa. Está criando um bicho para te matar, um bicho para te morder. Rompê-las requer verdade aliada ao amor, o reconhecimento dos próprios limites, unido à esperança na própria redenção. Pode passar, meu filho, para outra página. A gente já vai finalizando aqui. E aí a gente vai entrar em um dos nossos personagens, ou seja, Davi, que foi quem mais conseguiu vencer essas influências, tá? Davi Ameller enfrentou diversas vezes as consequências das clipotes, algumas originadas por seus erros, outras pelas perseguições que sofreu. No entanto, Davi nunca deixou de clamar a Hashem, nunca deixou de clamar a Deus. Seus salmos estão repletos de súplicas, onde se percebe a luta entre o peso das clipotes e o desejo ardente de reconexão. Davi dizia: a minha alma está prostrada no pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Está lá em Salmo 119, 25. A alma caída cercada de cascas, ou seja, cercada pelo pó, implora por uma renovação espiritual que só o divino pode oferecer. Tá? Como eu falei, no início, quando a gente iniciou essa leitura, a gente está tentando muito pichate sobre esse assunto. Quando a gente vai aprofundando, a gente percebe que a Torá está cheia dessas coisas. A Torá está cheia dessas ajudas divinas, o Tanakh está cheio dessas ajudas divinas para que a pessoa consiga se livrar das suas cascas. Tá? A cada camada que cai, mais luz se revela. E quanto mais luz se revela, mais a alma encontra equilíbrio, clareza e cura. As clipotes são reais, mas não são eternas. Entenda isso. Elas são parte do desafio do mundo da ação. Entenda que o mundo que nós vivemos é um mundo da ação, tá bom? Sempre tenha isso na mente de vocês. Vivemos no Lamaciá. E sua função, paradoxalmente, é nos impulsionar à grandeza, pois ao vencê-las nos tornamos parceiros da criação, restauradores da luz e mestres da nossa própria alma. Amém? Então,
coloco a favor de todos que fizeram, que conseguiram passar por essa leitura com a gente. E a gente se vê na